Eu quero cumprimentar o relator. Eu acho que o relator foi muito preciso na sua manifestação. E não vou usar o meu tempo aqui para fazer demarcação política ou coisa do gênero. Eu acho, presidente, que é impossível imaginar que esse jovem, com 35 anos, possa sozinho ter montado uma organização criminosa de tamanha envergadura. O RIF dele, presidente, em 5 anos, 2 bilhões 236 milhões 308 mil reais. E antes disso ele tinha um Fiatzinho. Não é possível que uma figura como essa tenha conseguido montar sozinho. Então, talvez aqui hoje a gente comece a mergulhar um pouco para compreender a complexidade desse esquema. E eu espero que a Polícia Federal consiga também aprofundar ainda mais, ter êxito. Por quê? Porque, para mim, presidente, tem muitas coisas que são muito difíceis de serem compreendidas e são fios desencapados que nós vamos ter que achar um ponto de conexão. Começa com essa história muito mal contada, na minha opinião, da execução. Dia 15 de junho de 2013, estavam em Moema o senhor Marco Aurélio Gomes, tio do Felipe, pai do Marco Aurélio Júnior, que é o que está nesse momento à frente dos negócios, um tal de Shafique Rassul Neto e Glauco Lepiani, todos jovens, 36, 42, 40 e poucos anos, param veículos, descem pessoas encapuzadas, botam nas paredes e executam com 50 tiros. O tio dele puxou uma pistola e trocou tiro com os bandidos. E depois de morto, descobriram que usava documentos falsos se fazendo passear por policial civil. E nessa execução aqui, além do tio do Felipe, tinha também um parente, diz a imprensa, do Zé Carlos Oliveira. É isso que diz na imprensa. As famílias eram amigas desde aquela época. E durante todo esse período havia um convívio muito presente entre o Zé Carlos Oliveira e o Felipe, e os demais sócios do Felipe, que frequentavam restaurantes de luxo em São Paulo. E em poucos anos se torna um milionário, um bilionário. Não há dúvida de que existe um núcleo desse esquema muito forte, que é esse núcleo dos servidores corruptos. E esse raciocínio que foi aqui detalhado pelo relator, e a gente tem procurado repetir, ele é muito, muito importante. Como é que o advogado e o contador da família do André Fidelis e da família do Virgílio são, ao mesmo tempo, os contadores e os advogados de todas essas entidades fantasmas. E aí, senhores e senhoras, me desculpem, isso aqui não tem nada a ver com sindicato, gente. Isso não tem nada a ver com o movimento sindical. Essa turma aqui não é sindicalista de nada. Aliás, diferente de outras entidades, sequer prestaram algum tipo de serviço. Não há nenhum registro dos pagamentos que tenha sido feito para alguma entidade que supostamente tenha prestado algum serviço para aposentados e aposentadas. Não tem nada disso. Quer dizer, foram entidades fantasmas criadas, vários servidores ali, Jucimar Fidelis, em todos os ACTs, tinha um esquema para falsificar, inclusive, uma coisa sofisticada, para
falsificar formas de lançar milhares de associados e associadas fantasmas, que permitiu essa soma fantástica de 2.236 milhões no RIF desse indivíduo que está aí do seu lado. Mas tem outras coisas, senhor presidente, que eu acho muito esquisitas, né? Por exemplo, ele tinha uma frota aí, né? Essa Ferrari de 4 milhões, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi. E ele declarava uma renda de 65 mil reais. E esses veículos foram financiados em 24, 48 parcelas. E o COAF e os especialistas em inteligência dizem o quê? Como é que era autorizado um alto volume de financiamento do mesmo titular com FIP superiores a 200 mil reais para alguém que tinha uma renda declarada de 65 mil reais? Qualquer pessoa, quando vai numa revenda e faz uma análise de crédito, eles estabelecem um limite de quanto é que eles podem financiar. Como é que ele conseguiu, senhor presidente, financiar esse monte de carro ao mesmo tempo, com parcelas milionárias que muito, muito acima da renda que ele declarava? Pagamentos realizados a concessionários e revendas de luxo, concentração de financiamento de curto prazo, alto volume de financiamentos para o mesmo titular, padrão totalmente incomum daquilo que ocorre no mercado. Tem algum esquema poderoso aqui, por parte dessas revendas, desse financiamento. Inclusive, ele tinha essa tal de Red Bank Limitada, uma fintech de pagamentos que figura como uma das principais estruturas utilizadas para movimentação financeira suspeita e que já apareceu também agora em outras investigações. Então, talvez, senhor presidente, a gente esteja aqui diante de um esquema muito maior do que até então parece, né? O que eu espero, senhor presidente, é que a gente possa avançar para conseguir entender, primeiro, como que esse esquema criminoso conseguiu entrar para dentro da estrutura do Estado. É muito importante para nós esse depoimento do Onyx Lorenzoni, que era o ministro. O Zé Carlos Oliveira já veio aqui. O Fidelis, o Yamada, o Virgílio, o Jucimar. Até para entender, senhor presidente, como é que esse esquema faz a transição. Porque nós aqui não podemos querer tapar o sol com a peneira. Esse esquema criminoso, ele continua em 23, continua em 24, até que ele venha a ser desbaratado a partir da iniciativa da CGU e da Polícia Federal. Mas ele consegue passar de 22 para 23. Com esses servidores, que são servidores de carreira, que tinham bons currículos e que aparecem as suas digitais em tudo aquilo que a gente está enxergando aqui. Esses são os chamados Golden Boys da farra do INSS. Todos com esse mesmo padrão. Jovens que nunca trabalharam, que nunca plantaram um pé de café, que nunca tiveram negócio nenhum e que em poucos anos se tornaram milionários com Ferraris, Porsches, relógios Rolex, doações milionárias, com um perfil muito semelhante. Esse é o retrato, senhor presidente, de quem roubou o INSS, de quem enriqueceu sem nunca ter trabalhado, de quem fez fortuna roubando dinheiro de aposentados e aposentadas. E nós temos que ser implacáveis nessa investigação. Nós temos que ser implacáveis, porque muitas vezes as pessoas são corajosas quando falam sobre crime, corrupção, mas quando chega na frente de alguém que movimentou 2 bilhões de reais, falam manso, falam baixinho e não tem a mesma determinação de falar
no tom que falo com outras pessoas. Então, senhor presidente, eu lamento profundamente que ele não queira falar, mas acho que mesmo assim a noite de hoje vai ser importante para a gente esclarecer para o Brasil o tamanho desse esquema criminoso dos chamados Golden Boys da Lava Jato, senhor presidente. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.